Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E o meu convidado de hoje é um jovem de 15 anos, empreendedor, participou da La Casa Digital do Pablo Marçal e tem me ensinado coisas assim que eu tenho ficado de boca aberta. Esse rapaz, ele só tem 15 anos e já tem transformado a vida de muitas pessoas. Com vocês, seja muito bem-vindo, Pietro Cepeda! Muito obrigado, Vi, pelo convite. É uma honra estar aqui, servindo você que está assistindo esse podcast, uma honra estar aqui para poder compartilhar minha história com você, Vi. E eu já vou te dar um recado. Esse episódio de hoje vai ser poderoso, então se você não deu seu like, não se inscreveu no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios e não compartilhou esse episódio ainda com no mínimo 10 pessoas que precisam ter a vida transformada assim como a sua, vai ser hoje, vai ser agora quando você assistir esse episódio. Eu não sei se tá fazendo aqui ainda, então faz isso aí agora pra o YouTube entender que é um conteúdo de valor, porque é um conteúdo de valor mesmo. Muito obrigado, Vi, pelo convite. Eu que agradeço. E aí já iniciamos esse episódio aprendendo com o Pietro como que faz. Já tem que curtir, já tem que se inscrever, já tem que compartilhar, porque as pessoas precisam receber conteúdos de valor, porque tem muita gente na internet aí com conteúdos que não levam a lugar nenhum e não ganha nada. E você era uma dessas pessoas, né, Pietro? Exatamente. Tudo começou assim quando eu tinha 11 anos de idade, na pandemia, em 2020. Eu era exatamente assim. Eu ficava o tempo inteiro no videogame, no celular, porque era pandemia, tava no lockdown, ninguém saía de casa, e minha rotina virou a internet. Eu ficava enfurnado disso o dia inteiro, o tempo inteiro. E meus pais vendo isso, eles falaram: filho, por que ao invés de você consumir, você não produz? Você mostra para as pessoas como é que faz. Já que você gosta tanto de jogar, por que você não ensina como é que joga? Por que você não mostra a sua visão das coisas? Aí eu falei: beleza, pai. Como? Aí ele falou: faz o canal no YouTube. Faz o canal no YouTube, mostra para as pessoas, compartilha com as pessoas. Como eu já tentei fazer um canal no YouTube algumas vezes sozinho, Você já tinha feito algumas vezes. eu tentei fazer, mas não ia pra frente. E eu peguei aquilo que meu pai falou como um desafio e falei: não, beleza, vambora. E meu pai começou a me ajudar no início com alguns vídeos, né, editando meus vídeos, me dirigindo e tudo mais. Até chegou num ponto que eu falei: pai, vamos gravar mais um? Aí ele falou: filho, quer continuar? Você gostou? Gostei. Então se vira. Faz você. Eu não consigo ficar à disposição de você o tempo inteiro. Eu tenho minhas coisas pra fazer. Então, já que você gostou, vai você tocar suas coisas sozinho. A partir daí, eu comecei a buscar conteúdos diferentes que eu não buscava antes. Eu comecei a procurar tutorial de edição de vídeo para poder editar os meus vídeos pro canal. Eu comecei a buscar conteúdo de design para eu entender como fazer aquelas thumbnails, né, aquelas capas para os vídeos, de forma bonita, de forma bem feita. E como eu conseguia ter uma afinidade melhor com a câmera, tudo, como eu conseguiria me comunicar melhor. E aí as coisas começaram a tocar, começaram a fluir, só que eu não tinha uma constância boa no canal, então acabou vindo que o canal parou. Não tive constância nisso, mas foi justamente o canal, esse incentivo dos meus pais, que me levaram a ter um gatilho muito maior de continuar estudando edição de vídeo, que é a área que eu atuo hoje, né, com os meus 15 anos, e eu estudo isso desde os meus 11. O Pietro, você fala sobre ter constância no canal, né? Uhum. Como que é que tem que ter constância no canal para quem nunca usou, que quer criar um canal novo no YouTube, a pessoa nunca fez isso, não sabe como é que funciona. Então, como que tem que ser para a pessoa começar a ter seguidores, para as pessoas começarem a olhar o conteúdo dela? Não é só sobre YouTube que eu vou falar agora, mas sim sobre Instagram e TikTok também. As plataformas que a gente trabalha hoje em dia, né, nas redes sociais e tudo mais, elas querem que a gente enxergue elas como um trabalho, não como uma diversão ou como um hobby. Então, quanto mais energia você investe nela, mais retorno ela vai te dar. Isso é a lei da semeadura. Quanto mais você planta, mais você colhe. E quanto mais energia você investe, mais vídeo você faz e com constância, né? Então, tipo, se você quer postar um vídeo por dia, você vai postar um vídeo por dia. Se você quer postar dois, você faz o mesmo.
os seus horários específicos e tudo mais, se você Tem que ser prezar sempre no horário. mesmo horário. Pra YouTube, sim, pra Instagram, não. O ideal no Instagram é você postar. É que por isso que é muito difícil esse negócio, né? Hoje em dia a galera tá falando que o horário no Instagram não faz muita diferença. Porque o melhor possível pra sua publicação funcionar é postar no horário que mais pessoas estão online, mas ao mesmo tempo o mínimo de postagens que tem de outras pessoas. Então, bastante gente online e pouca postagem do resto. O que é muito difícil. Por isso que hoje uma galera testa pra postar de madrugada, 5 da manhã, 4 horas da manhã, e a postagem performa muito bem. Então, não se prende a horário, só faz e posta. Esse negócio da constância é você produzir e continuar fomentando, continuar colocando conteúdo nessas redes sociais. Quando a plataforma vê que você tá Constância. tipo, com essa constância, que você tá realmente, como eu falei aqui, vendo ela como um trabalho, aí sim ela devolve. Ela começa a mostrar pra mais gente, ela começa a recomendar pra mais pessoas, e mais gente vai entrando na sua página no Instagram, no seu perfil do TikTok ou do YouTube. É porque, na verdade, você já tem os seus seguidores, né, nas suas redes sociais, mas necessariamente nem todo mundo que é teu seguidor vê o que você está Nem um entregando. pouco, isso não acontece com ninguém. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que a gente conhece, tá em evidência hoje, o Paulo Marçal. Na conta antiga dele, antes dela ser barrada, ele tinha 13 milhões de seguidores. Mas as visualizações dele não era 13 mil. Era 2 milhões. 13 mil, ó, 13 milhões. Era 2 milhões. Era 1 milhão de views. Algumas ali 500 mil, 600 mil views. 3 milhões. 4, 5. Às vezes uns 8 milhões, 7 milhões. Mas não vai ser o mesmo. Mas isso é um número de visualizações alta. Demais, inclusive. Porque é uma grande porcentagem do público dele viu. Já que a gente tá falando sobre rede social, uma coisa que eu vi uns dias atrás, que o Penone falou em relação a seguidores e visualizações. Hoje, seguidor é métrica de vaidade. Muita gente se preocupa com isso. Lógico, a gente traz uma autoridade aqui e ali, mas não é isso o ponto que é o mais valioso na sua conta. O mais valioso na sua conta é o número de contas que você alcança. Então, por exemplo, tem um perfil de 200 mil seguidores e um perfil de 1,5 milhão. O perfil de 200 mil seguidores, ele alcança 5 milhões de contas todos os meses. E o perfil de 1,5 milhão alcança 100 mil. O que é mais valioso? Alcançar 5 milhões ou 100 mil? Milhões. É o alcance, é sobre o alcance, é sobre o número de contas que você alcança mensalmente. Isso é muito mais valioso que o número de seguidores que você tem. Porque Acho que é chega a uma ser até ideia, estranho. vamos falar aqui para quem é leigo no assunto. Vamos pensar sobre as pessoas que estariam comprando o conteúdo. Vamos fazer uma analogia. Uhum. As pessoas, Vamos dizer assim, então, vai, na analogia. Você vai fazer um evento. No seu evento, você prefere que várias pessoas. Você vai fazer um evento de 3 dias. Melhor. Que vai caber melhor do que eu quero dizer. Você vai fazer um evento de 3 dias. Você prefere que todos os dias. É um evento pra 250 pessoas. Você prefere que todos os dias 250 pessoas vão, nos 3 dias, nessa constância? Ou você prefere que no primeiro dia venha 150, no segundo venha 95 e no terceiro venha 60? Mas você chamou uma galera. prefere a constância, né? Você prefere encher. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E chega a ser até meio estranho da gente ver um perfil com milhares de seguidores e não ter tantas visualizações. Por isso que o principal é o número de pessoas que você atinge com a sua mensagem, com a sua postagem, do que o número de seguidores que você tem. E daí você falou que você começou, mas você não tinha constância. Isso. E o que aconteceu depois disso? Aconteceu que o canal não foi pra frente. O canal eu não consegui lidar com isso. E o canal, você ensinava as pessoas a jogarem. Era canal de gameplay, né? Eu me mostrava jogando com os meus amigos, sozinho. Eu chamava a galera pra poder gravar, era bem legal. Mas eu só não fui. Mas sim, isso me ensinou a parte de edição de vídeo, da constância na edição, a constância dos estudos.
né? Porque não foi só o canal que me ensinou isso, mas sim os meus pais. Porque quando eles viram que eu tava começando a pegar mais tranco na edição, porque, sendo bem sincero, eu não gostava de fazer o que eu faço. Eu não gostava. Eu fazia porque a minha principal vontade do dia era jogar. Eu queria jogar o dia inteiro. Então, meus Você pais. entende que você já estava viciado naquilo? Sim. Hoje em dia sim, mas na época não. Porque eu pensava, meu, o que que mais eu vou fazer no dia? Tá na pandemia? Não tinha mais nada para fazer, né? Não posso sair de casa, não posso encontrar ninguém, eu não posso brincar com ninguém. Meus pais estão todos trabalhando aqui em casa. Eu vou fazer o quê? Aí eu ia gastar tempo jogando. E você chegava a E. jogar quantas horas? Ah, eu não lembro, mas era quase o dia inteiro. Era negócio de deixar a online ligada e jogar. Eu deixava a online ligada, aí eu e os meus amigos iam jogar videogame. E era isso. E assim ia. E eu jogava a maior parte do meu dia. E você sabe quantas pessoas, quantos jovens estão nessa A situação hoje? maioria. A maioria. E, Muita e gente. você se sentia às vezes que você ficava meio alienado? Não. Não? Não, porque eu tava na diversão total. É? Jogar sozinho e jogar com outras pessoas pra mim era diferente. Jogar sozinho uma hora se tornava chato, porque eu não tinha companhia de ninguém. Agora, quando eu jogava com outras pessoas, eu podia rir, eu podia conversar, eu podia fazer um monte de coisa enquanto eu tava jogando. Então era meio que 2 vezes mais dopamina pra mim. Mas para você, por exemplo, quando você estava fora desse ambiente de jogo, com a sua família, como Hum, que era a ambiência? normal. Pra mim era Você normal. não ficou uma pessoa que ficava fora Não, do mundo real. do mundo real. Não, eu ainda vivia com os meus pais, tudo, a gente almoçava juntos, justamente por ter pelo menos um momento do dia que a gente se reunisse, porque cada um ficava no canto. Meu pai ficava no quartinho dele produzindo música e fazendo as mixagens dele, que ele é DJ. Eu ficava no meu quarto jogando e fazendo online. E minha mãe ficava na sala trabalhando, né? Quando eles viram que eu tava muito enfurnado no quarto, meu videogame foi pra sala. Pra ter, né? Pra não ficar só o dia inteiro no quarto, porque eu só saía pra ir no banheiro e comer. Para ter uma interação e ver realmente como que você estava, eles fizeram É, isso. isso. E as coisas começaram a mudar. Mas voltando à parte que a gente tava falando sobre edição de vídeo, meus pais eles me ensinaram muito essa questão da constância. Porque, como eu falei aqui, eu não gostava de fazer. Eu não gostava de ficar horas treinando e estudando. Porque, como eu falei, a minha principal vontade do dia era jogar. E meus pais eles colocaram meio que uma meta a ser cumprida antes da recompensa. Eles sempre falavam pra mim, filho, obrigação depois da diversão. Então eles colocavam, filho, vai treinar, vai buscar tutorial de edição, vai fazer isso, depois lá no final do dia você joga. E eu só fazia isso pra me livrar disso logo e conseguir jogar. É, e isso começou a perdurar, né? Então eu comecei quando eu ainda pego muito isso hoje em dia. Não dá desculpa quando você não quer fazer. Quando você quer fazer, não dá desculpa. Quando você quer fazer, você vai buscar um meio pra fazer. Então, se eu tinha que fazer, eu não ia ficar dependente de um curso ou alguma coisa assim. Eu fui buscar no YouTube. Eu fui buscar com o que eu tinha. E a Então, princípio você foi fazendo com cursos gratuitos que tinha no eu YouTube. fui pegando aula no YouTube, como aprender X coisa. A plataforma que eu tinha, né? O programa de edição que eu tinha. Eu fui aprender como dominar ele, né? Saber o básico com o YouTube. Aí eu fui vendo, eu fui estudando, fui entendendo como é que funcionava. Aí eu entrei no curso de edição. Que meu pai me colocou. Aí sim ficou mais puxado. E o curso de edição foi online e Foi, presencial? foi online, foi online. Online. Aí meu pai ficou mais puxado. Todos os dias eu tinha que ficar 1 hora assistindo aula. E depois dessas 1 hora eu tinha que praticar tudo aquilo que eu ouvi e entendi nas 1 hora. Então era basicamente ouvir a aula enquanto eu fazia. Enquanto eu aplicava. Fez um negócio legal que o professor fez? Pausa a aula, faz, entende e volta. Porque senão eu não ia entender. Você já ia na prática, Saber aprendendo e e praticando. saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, eu comecei a aplicar pra depois ter justamente essa recompensa. Mas ainda assim, continuava com a mesma mentalidade. Eu só vou fazer porque meus pais estão me obrigando, porque eu não gosto. Você É não chato. fazia por você fazia porque você era obrigado. Pra mim era chato fazer. Era chato. Até que eu peguei 2 insights que me ajudaram muito a começar a gostar muito mais de edição de vídeo. Outra coisa, antes de eu mostrar esses insights.
Ah, Pietro, mas se você se sentiu obrigado, por que você não falou com seus pais que você não queria mais? Porque os meus pais, eles viram em mim um talento, uma aptidão para aquela área de criatividade que eu não enxergava em mim. Porque meu pai raciocinou, ele gosta de ver todo mundo jogando, ele gosta de ficar o tempo inteiro na internet. Alguma coisa de internet ele pode gostar. Vamos jogar edição de vídeo pra ele. Já que ele gosta tanto de vídeo, e se a gente mostrar pra ele o mundo por trás disso tudo, desses vídeos que ele faz, que ele vê? Aí eu comecei a ver. E quais foram os dois insights que eu peguei pra realmente começar a gostar de edição? O primeiro que meu pai me ensinou é, filho, toda vez que você for fazer alguma coisa, que eu falava pra ele que eu não gostava de assistir as aulas, que era chato, ele falava, filho, faz se divertindo, não faz reclamando, porque senão seu cérebro não vai gostar, vai achar chato, ou não vai aprender, ou vai suplicar, vai deitar pra que você pare Fica pesado, né? Fica Parece chato. que você tá carregando Um o fardo mundo. gigantesco. Então, ó, filho, faz se divertindo, faz desfrutando, dá o comando pro seu cérebro pra ser feliz, entendeu? Pra ser tranquilo. Porque aí você não vai ser chato, não vai ser pesado, e você vai absorver o que você precisa. Beleza. Aí o insight que eu peguei é, como eu sempre fui uma criança muito criativa, comunicativa, sempre gostava muito de arte, no bom sentido, é, eu falava, eu tô no meu mundo da criatividade aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre aqui dentro. Eu posso criar o mundo que eu quiser. Então eu comecei a gostar mais e entender isso. Hoje eu amo o que eu faço. As pessoas falam pra mim, ah, Pedro, quando você tiver suas empresas, né, mais firmadas, só minhas, tudo mais, porque eu tenho uma agência com os meus pais, você vai ter que delegar isso aí de edição de vídeo e tudo mais. Eu falo, não consigo, velho. E você sabe, Delegar Pietro, eu vou delegar, mas sair totalmente do operacional, né? Eu quero continuar pelo menos editando os meus vídeos para as minhas redes sociais. Isso sim. os seus você vai querer Pelo menos continuar continuar fazendo. os meus, o que é meu, ninguém mexe. De outros clientes e tudo mais, eu posso escolher, eu vou querer escolher, eu já tenho tudo isso desenhado na minha mente. Eu vou querer escolher os que eu quero trabalhar, os que eu quero produzir e os outros eu vou delegar. O Pietro, voltando um pouco atrás aqui, eu até anotei a pergunta aqui e acabei não colocando, Hum. não fazendo para você. Mas quem é o Pietro? Eu sei que você é palestrante. Quem é o Pietro? Conta para nós. O Pietro, o Pietro do que ele faz ou quem ele é? Tudo. Eu quero Tudo. saber quem é o Pietro e o que ele faz. O Pietro é a imagem e semelhança do Criador. Ponto. Essa é a minha identidade e eu não sou nada além disso. Esse é quem eu sou e isso que ele me deu. Eu tenho a minha identidade mais firmada das características que ele me deu. Que é ser alguém alegre, é ser alguém extrovertido, ser alguém criativo, ser alguém que é sociável. Esse sou eu. O que o Pietro faz? O Pietro, ele é palestrante, ele é autor do livro Empreendedorismo Não Tem Idade, que é esse livro aqui, ó. Já já a gente vai falar mais sobre ele. O Pietro, ele é expert em edição de vídeo. O Pietro é expert em edição de vídeo. O Pietro, ele é mentor. E o E que é ser mentor, Pietro? Para ser quem nunca mentor, ouviu falar só sobre uma coisa isso. antes disso que me veio à mente aqui e eu gostei muito. Na escola, ano passado, quando não tinha nada de mentoria ou curso. Quando não tinha nada de mentoria ou curso, meu professor, ele perguntava: "Quem aqui nessa sala quer ser professor?" E eu levantava a mão. Só que aí viravam pra mim e perguntavam: "Pietro, mas você não falou que queria ser professor?" Meu professor até perguntava: "Você vai querer ser professor, Pietro?" Mas eu sempre respondia: "Sim, mas de uma maneira diferente." Eu nunca me idealizei como professor em escolas, mas professor em relação a mentor e alguém que vai dar cursos. Professor é aquele que ensina. Então eu sempre me idealizei como professor de ensinar, seja em um curso ou em uma mentoria. Quando vieram essas perguntas pra mim. E hoje eu sou professor, né? Eu sou mentor. O que é ser mentor? Mentor é um desafio, porque você tá mexendo com pessoas, você tá mexendo com sonhos, você tá mexendo com vidas, você tá mexendo com trajetória, você tá mexendo com legados, você tá mexendo com muita coisa que quando outros mentores que não podem ter essa consciência, podem se ferrar.
Porque não é só sobre o que você vai É ensinar. muito sério, É né? Se você muito. falar que é um mentor, né, de alguém. Não é só o que você vai ensinar, o conteúdo que você vai passar, mas as vidas que você tá mexendo. Então, é sobre você entender também o lado emocional do outro e tudo mais. Ser mentor, além do desafio seu, de você preparar a aula, de você preparar conteúdo, de você preparar tarefa, né, que foi o meu caso, você também tem que entender como é que você vai transmitir a mensagem pro público, como eles vão receber e como eles vão aplicar. Ô E Pedro, ter esse acompanhamento também. os teus alunos, qual que é a média da idade dos seus alunos? Qual é o nicho que você Não tem idade, não. tem de Igual o toda a meu livro, idade? Empreendedorismo não tem idade. Eu peguei na minha última mentoria alunos de 17 anos e de 8 anos. Mais velhos não tem. Essa específica foi para jovens. Essa foi para jovens. Mas por exemplo, no curso agora que eu tenho, né, o CCC, o CapCut Criativo, qualquer um pode entrar, que também consegue entender, que é para você ter vídeos mais criativos que se destacam, que é diferente do resto. E também eu te mostro dentro desse curso a como fazer dinheiro com edição, seja uma renda extra ou renda principal. Qualquer um consegue entender. E nas minhas mentorias individuais, qualquer idade também pode entrar. Porque eu prego isso. Não é sobre a idade. Porque eu entrego o princípio. O princípio não muda. Independente da idade, não muda. Então, é uma metodologia que qualquer um consegue entender, qualquer um consegue aprender. E nessa mentoria que eu fiz, que foram jovens, por mais que todos sejam jovens, a linguagem de um menino de 8 anos é diferente de uma menina de 17. Sim. Como que eu vou conseguir? Esse é um dos desafios de ser mentor, se você está mentoria em grupo. Eu tive que aprender a usar uma linguagem que todas as idades conseguissem entender. O de 8, o de 13, o de 15, o de 16, o de 17, de todo mundo. Ô Pietro, mas como que você vende? Porque eu vou falar para você, um menino de 8 anos. Normalmente ele não tem dinheiro para comprar a Uhum. mentoria sua. Então quem vai ter que pagar vai ser os pais. Sim. E como que você faz a venda para esses pais entenderem que realmente esse filho vai, como se diz, participar, né? Vai ser produtivo para ele estar nessa mentoria. Vamos lá. 3 coisas. Primeira delas é meu posicionamento. Então, meu posicionamento como alguém que teve uma transformação é que. Vamos lá. Calma. Primeiro, antes de explicar isso, tem que explicar uma coisa. Que é existem diferentes tipos de autoridades. Isso eu entendi e aprendi dentro do La Casa, que eu não sabia. Existe a autoridade perceptiva e a autoridade apoiada. A autoridade apoiada é quando eu, por exemplo, faço um produto com o Pablo. Eu estou me associando a alguém que tem mais autoridade que eu, automaticamente o meu produto tem autoridade. Então, por exemplo, o produto que a gente lançou lá no La Casa. Que a gente teve um desafio de criar um produto, criar, desenvolver, cadastrar e fazer um lançamento em 3 horas. E arrecadar as pessoas, né? Pra entrar no lançamento. Se a galera faz algo relacionado ao La Casa, então tipo, pessoal, tô aqui aprendendo muitos códigos, eu quero passar pra você. Pronto, você tá fazendo uma autoridade linkada, né? Uma autoridade apoiada com o Pablo. Porque ele que tá tocando tudo isso. Tá passando por... Exato. E a autoridade percebida. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Vi, pra galera entender. Quem que você acha que um nutricionista, um fisiculturista, um professor de academia, né? Um coach de academia, um treinador, ele consegue vender produto de emagrecimento ou método de emagrecimento? Sim. Sim. Por que sim? Porque já está vinculado ao que a pessoa está buscando, né? Sim, mas e se ele for sobrepeso? Aí é meio complicado. Mas você acha que ele consegue vender? Eu acredito que mesmo assim ainda consiga. Se ele for sobrepeso, se ele for não tiver em forma física e ele prega isso. Você acha que ele consegue vender? Fica meio, né? Mas você acha que ele consegue? Eu acredito que pode vender, mas fica uma pulga atrás da orelha de quem vai comprar. Exato. Você já chegou no ponto que eu queria chegar. Sim, ele consegue vender. Menos um que tem a autoridade percebida. Que é aquele que já tem o corpo definido, que tem o corpo seco. Ele prega, ele vive. Ponto.
Se ele tá pegando método, você não precisa ver depoimento de ninguém. Você viu que ele aplicou, você já compra por ele. Agora, o que é sobrepeso, ele também consegue vender. Como? Se o método dele transforma vidas e tem depoimento pra isso, pronto. Ele vende também. A autoridade não tá percebida nele, mas tá nos outros. Ele vai vender. A escalabilidade. Olha a palavra difícil. O quanto. Vamos simplificar. O quanto ele consegue vender vai ser o mesmo que o que tem autoridade percebida? O quanto ele vai multiplicar, né? O quanto ele consegue vender vai ser o mesmo que o outro? Não. Vai ser muito mais difícil. Mas ele consegue. Agora, voltando à sua pergunta. Como eu consigo vender? Eu tenho autoridade percebida em mim. Sim. Não só fisicamente, como emocionalmente. Tudo cognitivo. Tudo do meu cérebro. Então, sair de um viciado para alguém que hoje prega e transforma vidas através do empreendedorismo, da comunicação, das minhas palestras, do meu livro e tudo mais, é uma autoridade percebida. Então, os pais que se identificam com a minha história em relação aos filhos, de filhos viciados em celular, em tecnologia, em Instagram, em jogo, ou um filho que é muito dependente dos pais em relação a dinheiro, já podia estar fazendo o seu próprio, mas não está fazendo por algum motivo. Um filho que tem uma mensagem forte que pode carregar para outras pessoas, mas tem vergonha, tem medo, tem necessidade de aprovação, né? É tímido. Pode comprar meu produto porque eu quebro tudo isso. Porque eu era assim. Você era tímido? Tímido não, mas eu tinha medo de falar nas câmeras. Eu tinha medo. Você tinha medo de falar. Medo de ser julgado. O maior bloqueio era a necessidade de aprovação. Eu sempre pensava, se eu postar esses stories assim, se eu postar um vídeo assim, se eu postar X coisa, o que quando chegar na escola vão falar de mim? Ah, o seu medo era com seus colegas da escola. Com os meus amigos. O que eles vão falar de mim? Eu vou ser zoado, certeza, mano. E foi, certeza. Né? Fui. E ainda sou. E quando você virou essa chavinha? Que você começou a fazer os stories e, tipo, tão tirando sarro, tão te zoando e você, tipo... Já chego lá. Quando aconteceu o seu desbloqueio? Já chego lá. Mas só finalizando o que você me perguntou sobre as vendas, tem isso. O outro ponto que eu faço se chama prospecção ativa. Que é os 3 pontos que eu tinha falado, né? Prospecção ativa. Pietro, o que é prospecção ativa? Começar a produzir conteúdo. Por exemplo, com as minhas partes de edição de vídeo. Como que eu vendo para os meus clientes? Eu produzo conteúdo, eu me posiciono como um editor de vídeo, eu falo que eu vou fazer o vídeo dos meus clientes serem criativos e chamativos. Eles sabem que eu sou editor através dos meus conteúdos. Vem na minha DM, oi Pietro, tudo bem? Pode editar um vídeo pra mim? O que é uma DM? A DM é aquela mensagenzinha é o direct do Instagram. É onde você consegue enviar mensagem pras pessoas. Eu tô perguntando essas coisas pra você porque o público que me segue é um público diferente. Sim, sim. Tem pessoas aqui mais velhas e que não entendem esse linguajar aí da internet case, né, que eu falo. Então eu vou fazer perguntas pra você aqui pro pessoal saber. E tem coisas que nem eu sei, tá? Tranquilo. Pode perguntar. Então é o pessoal que entra em contato com você no direct. Entra lá, clica na mensagem dentro do teu Instagram. Isso, me manda lá, Pietro. Consegue editar um vídeo assim, assim, assim pra mim? Consigo, me chama no WhatsApp. Aí eu passo o meu número. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, quando você faz um produto, se você quer fazer um lançamento maior e tudo mais, é justamente não só ter essa parte de prospecção de autoridade percebida, mas também os depoimentos das pessoas. Porque isso eu conversei inclusive com o Thiago Reis. Sabe, conhece o Thiago Reis? Não. Ele é o cara da Growth Marketing, ele é um dos caras mais ferrados, mais feras assim que eu conheço, que fala pra empresas, que fala pra negócios. E um abraço pra você, inclusive, Thiago, se você tá vendo esse episódio. Eu fui no evento dele, ele me convidou na Growth Machine, ele fala pra empresários como crescer essa parte da sua empresa, de fazer negociações e tudo mais. E eu tava conversando com ele lá. Eu fiz algumas perguntas pra ele, né? Eu com ele falou, eu prefiro muito mais ter menos vendas, mas causar muito mais transformação do que causar venda fria.
Aquele cara que entra, compra e não faz o curso, não se transforma, não faz nada. Só compra. Só compra acaba comprando no impulso, né? E não faz o Ou curso. faz o curso e não absorve nada, ou não aplica nada. Então ele prefere investir na transformação. E é isso que você deve vender. Vem da transformação, vem da mudança, porque é isso que as pessoas querem. Quando você vai fazer um vídeo, alguma coisa, não foca no problema que a pessoa pode ter, foca na transformação que ela vai ter quando finalizar teu curso, finalizar a sua mentoria e tudo mais. É a transformação. É ela sair do problema A e ir pro estado gigante B. Isso que você está falando é muito importante, né? Porque quantas pessoas que a gente tem aqui que já comprou curso e não fez. Eu mesmo, aconteceu isso comigo. Então, o quanto que é interessante você pegar o curso logo no começo, já dá aquela vontade de você ficar assistindo aula, que Então você vai, fica que então nem vai. Netflix, você quer assistir. Mas já teve curso que eu comprei, foi a maior propaganda, e na hora que eu comecei a fazer, não, nada a ver, isso aqui é muito chato. E acabei não fazendo, só comprei. E esse cliente não é bom. O resultado que você tem como empreendedor, como empresário, né, não é legal. Não é, você só tá jogando dinheiro no ralo. Jogando dinheiro por água abaixo. De duas, uma. Se você conhece que o curso é bom pra você, coloca a regra. Coloca como meta do dia. Então, de tal e tal horário, assistir o curso. E praticar. Você pode fazer isso. Porque a motivação, uma hora pode acabar. Você comprar no impulso, né? Uma hora pode acabar. Por isso que muita gente fala, inclusive o Paulo Vieira, a Camila Vieira fala muito isso. Quer muito comprar? Espera uma semana. Espera a semana que vem. Se persistir, aí você compra. Ou se você... Por quê? Se você acha que pode ser um impulso ou não, espera uma semana. Se continuar à vontade, você compra. Porque senão você vai acabar comprando por emoção e nada vai funcionar. E normalmente é usado esses gatilhos, né? Então quem não está habituado já acaba e compra logo. É. Pietro, me conta um pouco sobre você. Como que é o seu relacionamento com seus pais? Vamos lá, rapidinho. Tem duas perguntas. Tem essa e a outra que você falou pra mim, como é que foi esse meu desbloqueio. Ah, verdade. Quer que eu responda qual primeiro? A seu critério. Como você fez a outra pergunta antes, eu vou responder do meu desbloqueio. Primeiro, pra ter constância nisso de stories e reels, foi meus pais. De novo. Porque eu tinha essa necessidade de aprovação. Então, todos os dias, Pietro posta stories, Pietro faz um vídeo, Pietro posta no Reels, Pietro story. E pra mim era um saco, porque eu era cobrado, não gostava e não era algo que eu tinha prazer de fazer. Mais uma vez eu me senti obrigado. Aí eu comecei a postar por conta deles. Só que aí eu entendi mais sobre essa parte do desenvolvimento pessoal. Eu comecei a viver isso nos meus 11 anos, que meu pai, né, aquela famosa frase, né, o exemplo arrasta. Então meu pai, ele começou a ver, ele começou a mudar, foi pra minha mãe, os dois começaram a caminhar em unidade, não mais em união. Aí eu comecei a ver, o que tá acontecendo com os meus pais? E qual que é essa diferença de andar em unidade e união? Porque tem muita gente que não entende isso. Vou usar a mesma analogia do Pablo. União. Imagina um saco de laranja. Tá todo mundo aqui junto. Se a gente cortar esse saco, cada laranja vai pra um canto. Isso é união. Cada um que tá junto ali tem um propósito diferente. Quando o negócio apertar ou quando acontecer alguma coisa, cada um tem o seu próprio objetivo, cada um vai pra um caminho. Agora, se a gente pegar essas laranjas, cortar, espremer, fazer um suco, não tem pra onde elas saírem. Tá todo mundo no mesmo lugar pelo mesmo propósito. Então isso é unidade. Meus pais começaram a caminhar em unidade e minha casa mudou. Como assim meus pais estão mais felizes? Estão acordando cedo, fazendo exercício, lendo livro. A mesa da minha casa mudou. O que tá acontecendo? Eu quero isso também. Aí meu pai começou a me apresentar livro, Pablo, pessoas, pra eu ter como então foi referência. seu pai que te apresentou o Pablo? Foi. Porque o YouTube apresentou o Pablo pro meu pai. A história é que meu pai ele foi ver um vídeo do Kaiser no YouTube e por tabela o YouTube recomendou um vídeo do Pablo, As 7 Camadas da Identidade. Meu pai viu. Ele ficou maluco. Como que esse cara fala na palavra de Deus de uma forma tão simples? Ninguém fala assim. Em lugar E seu pai nenhum. já era cristão? Já.
Já. Eu, por exemplo, sempre fui cristão. Só que eu realmente conheci e entendi quem é Deus há pouco tempo. Eu realmente vivo o evangelho há pouco tempo. Eu jogo o jogo de ser cristão todos os dias há pouco tempo. Porque a gente vivia um negócio triste, né? A gente era muito religioso. Então a gente ia pra igreja e meu pai não conseguia dar um passo sem pedir oração pro pastor. Dependente. Aí o pastor da igreja falava, espere no Senhor. A gente esperava como? No sofá, sentado. A gente não fazia nada. Tava esperando cair do céu. Já que é pra esperar, então a gente vai esperar. A gente não entendia o significado da oração, orar e agir. A gente dá o que a gente quer. A gente pede pro Senhor, pede a força e a gente tem que começar a fazer. Tem um negócio que eu carrego muito mais forte ainda mais na minha vida, que é o possível a gente faz, o impossível deixa com ele. Tudo que a gente consegue fazer, deixa com a gente. O que não dá mais aí é ele. E tem muita coisa que não tá na nossa disposição. Mas a dele tá tudo. Então é pedir de forma certa. Tá escrito isso na Bíblia também. Não tens porque me pedes mal. Então tem que saber pedir certo. E outra coisa que você falou até sobre o relacionamento dos meus pais, eu já falo sobre isso, mas sobre o meu relacionamento com Deus. Muita gente só vai buscar ele quando tá acontecendo algum problema. Deus me ajuda aqui, Deus me ajuda ali, Deus, tô passando por isso. Busca ele todos os dias, de manhã. Eu tava conversando com um casal de amigos meus, o Mid-Track, recentemente. Eles também são produtores audiovisual, tudo mais. E a gente tava conversando e eu falei pra eles, de manhã, pra mim, amanhã significa a presença do Senhor. E pra você mim estuda de manhã. E você busca Deus antes de você ir pra escola. Você já tem o seu horário ali. Então, pra mim, amanhã é repleta da presença do Senhor. Depois, vai cheio de coisa e tudo mais, mas você sempre tá com ele. E esse é o negócio, ele quer estar com você todo o tempo. Porque Deus é nosso pai, ele é nosso amigo. E ele só quer duas coisas de nós: obediência e relacionamento. Só esses dois. Só esses dois. Se a gente der isso pra ele, é isso. É fazer um almoço com ele, é ter um momento de mesa com ele, é dormir com ele, é acordar com ele e agradecer as coisas que já estão acontecendo na nossa vida. E muita gente esquece do que ele já deu pra gente. Então, Deus já nos deu uma casa, já nos deu uma cama, já nos deu paz, já nos deu condições, já nos deu conhecimento. Tudo isso que ele já te deu todos os dias, braço, perna, órgãos funcionando, uma boca que pode falar, respirar, ver. Faz alguma coisa com isso. Não fala que Deus não te dá oportunidade. Todos os dias que você acorda, graças a ele. Eu falo que esses dias, essa semana ainda eu tava correndo, né? Tava fazendo o meu 3K TSP, que é correndo 3 km e orando por 3 pessoas. E na hora que eu tava terminando, eu tava fazendo meus motivos de gratidão. E daí uma moça tava andando com dificuldade, eu vi durante todo o meu trajeto ela andando, arrastando a perna dela. E eu vi que ela tava debilitada. Mas ela sorrindo, me deu um bom dia logo que eu comecei. E daí no finalzinho, que eu já tava pra sair que eu tava terminando meu treino, ela pegou e falou assim pra mim, vamos tirar uma foto? Falei, vamos. E daí eu fiz um vídeo com ela e perguntei o que tinha acontecido com ela. Ela falou, eu tive um AVC, mas eu sou muito grata. Porque eu tô aqui, agora eu tô andando, eu tava na cadeira de roda e hoje eu tô aqui, já tô andando, eu tô fazendo caminhada todo dia. Uau! Então, o quanto que a gente agradece pelo que a gente tem. Por exemplo, essa semana eu fiquei resfriada. A gente não tem noção do quanto respirar é bom, porque a gente respira, faz parte naturalmente da gente. Quando a gente tá aqui com o nariz nariz entupido, uma bobeira, né? Mas como é ruim ficar com o nariz trancado. Então, o quanto que você tem sido grato pelo que você tem e pelo que Deus já te deu. Você fica perdendo tempo, às vezes reclamando do que você não tem. E não tem profetizado também e crido, né? Naquilo que você vai ter.
Porque você não busca, né? Você Isso não é tem muito fé. forte. E o que você falou sobre oração é muito importante, né? Oração é Orar e orar agir. com E agir. ação. É. Oração, já está na própria palavra. Orar e ação. Então, uma vez eu até ouvi uma pessoa falando: eu estou desempregado, mas eu estou esperando porque Deus falou isso. Mas estava dentro de casa, a mulher saindo para trabalhar de madrugada. Eu olhei e falei: gente, o que é isso? Falei: será que eu estou em outro mundo? Será que eu estou ouvindo que eu estou em outra realidade? Que as pessoas, por conta, às vezes, da cabeça, eu falo assim, que não é nem uma questão de religião, eu acho que é ignorância já isso. Porque, meu, se você quer um trabalho, você tem que levantar da sua cama e ir em busca de trabalho. Você ficar deitado dentro da sua casa orando, esperando um milagre. Tanta gente saiu em busca do trabalho e você vai ficar lá deitado esperando cair do céu o trabalho? Que Deus é esse que nós servimos? E até mesmo, né, para quem, vamos supor, vamos falar, a pessoa não serve a Deus, mas a pessoa acredita em alguma coisa e ela foi em busca daquilo. O Deus que nós servimos é um Deus justo, né? Vai dar para um e para o outro só para não. Nós todos somos filhos. Todos somos a imagem e semelhança dele. Então é sobre isso, né? Então as pessoas se enganam e fazem umas analogias muito erradas das coisas. Com certeza. Então, Pedro, a gente estava falando sobre o relacionamento, sobre o desbloqueio, você E falou. isso, essa parte da constância, eu comecei a ver mais sobre essa parte do desenvolvimento pessoal e tudo mais, e entendi que a galera ia fazer isso comigo em algum momento. Então eu só comecei a postar. E um outro motivo do que eu comecei a entender o porquê que eu tinha que pegar constância nisso. Minha vida como palestrante começou a vir. E eu precisava me posicionar no Instagram direito. Eu precisava começar a gerar conteúdo. Então, tempos antes de ter minha primeira palestra, comecei a criar conteúdo no meu Instagram. Sem constância? Sem constância. Eu comecei a pegar a constância, acho que em 2022. 2022, Estamos 23, estamos em 2024, faz 2 anos. 24, né? Eu acho que é, deixa eu até verificar isso só pra não falar besteira. Mas que eu comecei a realmente produzir conteúdo, digo, sentar e gravar certo, com roteiro e tudo mais. Hoje você Com... senta, você tem roteiro para você fazer as suas gravações. Uhum, Você pega, põe todo o conteúdo ali e uhum, olha para você poder fazer a gravação dos seus certa. vídeos e colocar isso em ordem. Sim, e eu falo isso pra muita gente, inclusive. É... Eu falo, cara, não inventa de gravar conteúdo sem roteiro. Não inventa de gravar conteúdo. Ó, eu comecei. Não, ano passado. Ano 2 de passado, julho de 2023 eu comecei a realmente produzir conteúdo. Ano julho, passado. um ano e pouquinho. A sentar pra gravar. E quando que foi a sua primeira palestra? Minha primeira palestra foi com 13 anos, no início dos meus 13 anos, no evento da Kelly Singularidade. Minha mentora é o Singulari. E foi o lançamento do primeiro livro dela. Ela me convidou quando eu tinha 12 anos. E no final dos meus 12 anos até os meus 13, eu comecei a estudar sobre comunicação, técnicas de palestra e tudo mais. Ela me mentorou para isso também. Então eu comecei a ler livros, estudar a história do Walt Disney e do Coronel Sanders, que os dois foram as minhas maiores referências para essa minha primeira palestra, para essas minhas primeiras palestras, porque eu falava esse negócio de não ter idade, né? Antes eu falava nunca é cedo, nunca é tarde para começar. E qual que era, né, o que eu deixava a minha mensagem subliminar, né? Das minhas palestras era, se você se acha velho demais, tá aqui, o Walt Disney e o Coronel Sanders. Os dois tiveram sucesso depois de muito velhos. E se você se acha novo demais, tá aqui eu mostrando que é possível sim de você seguir seus sonhos, de fazer o que você quer novo. Então não existe idade. Por isso que o nome do meu livro é esse, Empreendedorismo Não Tem Idade. Então essa parte do meu desbloqueio foi essa. Eu fui enfrentar o meu medo e comecei a postar. E hoje,
eu colho frutos disso. Você já chegou a palestrar para quantas pessoas? 1000 e pouquinho. Para 1000 e quem pouquinho. tinha insegurança para gravar vídeo, já palestrou para 1.000 e poucas pessoas. Um pouco mais de 1000 pessoas, E já palestrou em Pablo, né, junto com o Pablo Marçal. 2 vezes com o Pablo. Recentemente eu palestrei em dia 6 e 7 de agosto. Eu palestrei no evento do Marcos Rossi, o Supere. Então tava lá Marcos Rossi, Davi Braga, Paulo Marçal, Camila Vieira, Paulo Vieira, Eric Loureiro, o próprio Thiago Reis que eu citei aqui. Uma galera muito fera. Roberto Chanchique tava lá também. Palestrei com todo esse pessoal. E você olhando hoje, com a idade que você tem, você está em palcos, né? Porque esse pessoal são pessoas que já palestram há muitos anos, que estão aí uma carreira de palestrante antiga. E quando você se vê com eles ali, como é para você? Normal. Normal porque quem me chamou pra fazer isso foi Deus. Isso é um chamado, não é por questão de vaidade ou foi uma consequência. Não, ele me chamou. Ele me chamou pra poder falar em cima dos palcos. Ele me chamou pra poder espalhar a mensagem do reino pra outras pessoas, pra outros jovens. Então, eu me sinto normal, eu me sinto muito feliz, lógico, são sonhos realizados, pô, palestrar com uma das minhas maiores inspirações, o Davi Braga. Foi surreal. E ainda mais, quem me anunciou no palco foi ele. Quem falou que era que o Pietro sobe no palco foi ele. E foi muito bom, porque ele falou no evento: quem vocês estão esperando aqui? Aí todo mundo: Pablo Marçal. Aí ele: mas é melhor que ele. Ele falou? Falou: é melhor que ele, porque quem começa cedo tem a vantagem de ter mais experiência, de poder absorver mais. Tem vantagem em começa cedo. E muitos dizem que ele é melhor que ele. Que vai ser melhor que ele. Que o Pablo, né? Muitos dizem, eu já ouvi isso muitos muitas dizem que ele vai vezes. ser o próximo ou melhor que ele. Com vocês, Pietro Cepeda. Aí foi muito especial esse momento. E um segundo momento, né, que eu subi novamente no palco, eu peguei o microfone do Pablo. Então, duas inspirações gigantescas pra mim, duas das minhas maiores inspirações. E eu subi no palco, chamado pelo Davi, e a segunda vez pegando o microfone do Pablo. Aquele que me despertou e, como ele mesmo fala, né, que me tirou do caixão. Ô Pietro, você foi para La Casa, né? Você foi um Fui. dos selecionados da La Casa. Uhum. Como que você conseguiu ser selecionado para ir para La Casa dentre tantas pessoas que mandaram vídeo, se inscreveram? Eu fiz um diferencial. Eu busquei fazer um diferencial. Tava todo mundo querendo contar a própria história. E o meu primeiro vídeo não foi diferente. Eu contei a minha história, foi até a plataforma contar a minha história. Só que eu e meu pai, a gente percebeu que meu pai me ajudou a gravar, a gente percebeu, todo mundo tá fazendo isso. Todo mundo tá contando a própria história e falando, ai, me deixa entrar no La Casa. Era mais do mesmo, né? Vamos fazer um negócio diferente. Aí o que eu fiz? Eu fiz o CCC que o Pablo fala, né? Captar, converter e canalizar a energia. Quando eu me mudei, né, saí de São Paulo da Zona Leste e vim morar aqui em Alphaville, eu entrei numa escola e todo mundo começou a me chamar de Pablo Marçal. O meu apelido na minha escola hoje é Pablo. Eu tô acostumado a atender por Pablo. É estranho. Mas no início, é que as pessoas fora do nosso mundo não têm uma visão boa do Pablo. Né? Porque não conhecem quem ele é na essência. Então, eu comecei a se chamar de Paulo Marçal e eu falei, e eu e meu pai, a gente falou, bora criar um vídeo assim, pra entrar na casa. Aí a narrativa foi, eu tava na sala sentado, com uma pilha de livros do Pablo, que eu já li, e o meu pai, e aí, Pablo Marçal? Aí eu contei a história minha história de forma diferente, fazendo igual o Pablo fez com Salomão, sabe? Salomão é neném, nunca andou de jato, Salomão só escreveu 3 livros, eu escrevi 45, isso. Eu fiz a mesma coisa com o Paulo. Aí eu falei, Paulo Marçal, meu? Quem é Paulo Marçal? Paulo Marçal começou a palestrar com 13 anos? Paulo Marçal escreveu um livro com 14 anos? Paulo Marçal fez um evento de lançamento do livro com 14 anos? Paulo Marçal já saiu uma das revistas mais importantes sobre empreendedorismo com 14 anos? Paulo Marçal foi pra
Como é que eu tinha falado? Pablo Marçal foi pra um programa de televisão com 15 anos? Ah, me respeita. Aí eu falei no final, no mínimo, Pablo Marçal na minha idade queria alguém como ele pra encurtar processos e pontes. Então, Pablo Marçal, tem uma coisa pra falar pra você. Muito obrigado por passar um conteúdo tão simples e prático pra minha geração. Pra, pra parar com toda essa pra queimar pontes, encurtar processos e transformar minha vida. Eu tô pronto pro La Casa Digital. Fiz esse vídeo, beleza. Você postou? Aí eu postei. Aí foi pro... Tava acontecendo um evento chamado A Arte de Fazer Perguntas. Só que assim, né? O negócio... O Paulo é muito louco. Porque as coisas de Deus são inexplicáveis. De início, não ia ter nenhum jovem na casa. Como foram as outras duas edições. Era só pros adultos. Só pra Ele, como maior ele- de idade, Isso. né? Como eles viram muitos jovens se movimentando, ele ia abrir a vaga pra 2. Só que eu tinha postado esse segundo vídeo, meu pai falou, filho, um já entrou. Aí eu falei, putz, então eu vou ser esse segundo. Só que o segundo tinha sido escolhido no mesmo dia do primeiro. E meu pai não sabia. E eu não sabia também. Então a gente pensava que só tinha um. E ainda, no meu coração ainda achava que, pô, vai que tem mais um. E eu vou ser esse outro. Aí eu fui nessa palestra da arte de fazer perguntas. Meu pai e o Pablo já se conhecem, né? Porque eu e a minha família, a gente foi tocar o evento de casamento do cunhado do Pablo, o Diego, irmão da Carol. E lá, o Pablo tocou DJ com o meu pai. Então, na hora, eu tava fazendo lá a arte de fazer perguntas, o Pablo olhou pro meu pai e falou, não é DJ. Aí, na hora, Pablo, tem uma pergunta pra fazer pra você. Olhei pro meu pai, eu tô do lado. Aí, estavam falando de livro, eu falei, Pablo, eu também escrevi o meu. Aí ele falou, você escreveu um livro também? Eu falei, escrevi. Aí eu puxei o microfone da mão dele e falei, Pablo, eu quero te entregar esse livro do O Empreendedorismo Tem Idade, você foi uma inspiração muito grande pra mim e isso é um momento muito especial pra mim. Toma o meu livro. Aí eu falando, né, eu falei um pouco mais, ele falou, vai direto pro como. Aí eu falei, tá bom, pera aí então. Aí sim eu puxei o microfone da mão dele e falei, meu como é o seguinte, como você tem a coragem de deixar um jovem como eu sem entrar numa casa, um jovem que vai representar os empreendedores jovens? Alguma coisa assim que eu falei, né? Como que você... É isso, eu falei, como que você tem coragem de deixar um jovem empreendedor como eu fora do La Casa Digital? Aí ele falou, eu? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Essa pergunta é intimidadora, né? Aí ele olhou pra mim e falou, você fez o vídeo? Aí eu falei, fiz 2. Ele falou, fez 2. Então sobe no palco. Aí eu subi no palco, dei meu vídeo pro Diego Neves. Ele pegou o vídeo, mandou pra equipe e tava concorrendo eu e um outro menininho, o Alexandre, filho da Paula. Mostraram o vídeo do Alexandre, beleza. Só que o mínimo pra entrar numa casa digital era 12 anos. O Ale tinha 11. Ou era 13, o Ale tinha 12, alguma coisa assim. Eu tenho 15. Mas viram meu vídeo, a votação era pela plateia. Então quem mais fazia barulho era quem entraria. Toda a plateia começou a gritar meu nome, a me aplaudir de pé. Uau. E eu entrei. Terceiro jovem a ser escolhido. E lá dentro foi surreal. Andei de helicóptero com Na o verdade, Pablo. Deus deu a vaga pra você que não existia. Porque aí o Pablo mudou. Deus deu no coração do Pablo. Vai ter mais jovem. Que até então Enfia eram de 2 jovem jovens. nessa casa. Enfia de jovem nessa casa. E 3 casas. Uma só de jovens e outras 2 de adultos. E daí, depois disso, você andou de helicóptero com ele. Só que você falou aí de Deus, que Deus me deu a vaga. Eu fiz tudo isso por obediência de Deus. Esse roteiro desse vídeo que me fez entrar, quem deu foi ele. E é isso que é muito importante. Você fez o que Deus pediu pra você fazer. O que era do teu alcance, você fez. Esse momento de entrar numa casa tem muito testemunho. Tem muita coisa. Pra você ter ideia, antes de eu subir no palco, minha mãe tinha ido no banheiro. Ela foi no banheiro pra orar. Eu descobri depois que ao mesmo tempo que ela tava orando, eu tava orando. Porque quando ela saiu e começou a orar, eu tava prostrado na cadeira, orando. Pra Deus, pra pedir pra entrar. Mas não é Deus me deixa entrar. Era Deus, faça sua vontade. Se você quer que eu entre, eis-me aqui. Usa de mim como ferramenta, né? Como excluir instrumento. eu e fazer a vontade dele.
mas a minha vontade tá, a minha vontade tá alinhada com a dele. Então eu entrei. E aí, cara, foi muito surreal. Eu vivi experiências que levaram o meu espiritual e o meu emocional e o meu físico ao máximo. Então, provas físicas pesadas, emocional, tudo. O cérebro também, né? A parte cognitiva do cérebro também, porque a gente aprendeu depois, próximo do fim, como fazer lançamento, né? Dessa prova de fazer um lançamento em 3 horas, produzir 9 conteúdos em 1 hora. Detalhe, não é só gravar, é gravar, editar e ficar pronto pra postar em 1 hora. 9. Do Diego Neves, que ele mandou essa tarefa pra gente. Provas físicas que, a gente teve que se jogar num lago. Fazer uma canoa, né, uma jangadinha e se jogar num lago. E provas do emocional, né? Uma dessas provas, inclusive, eu me descobri líder. Foi um alinhamento, né? De corpo, alma e espírito, né? Que era pra realmente você ser elevado ao máximo. Você se colocar... Você dá tudo de si. E esse é mais um testemunho. Quando eu fui anunciado numa casa digital, eu cheguei em casa e dei um comunicador pros meus pais. Eu falei, vocês não vão me reconhecer quando eu voltar. Eu vou dar tudo de mim. Porque o impossível Deus fez. Que é me colocar lá dentro. Porque isso não tava no meu alcance. Agora eu vou dar 110% de mim nesse programa. Eu não vou arregar. E eu vou ganhar. Mas depois a gente descobriu que não teve um ganhador, tipo um prêmio. Na verdade foi mudado, né? É porque é muita gente, né? Mais de 30 participantes. Os outros da casa não eram assim. E na verdade aconteceu o negócio do Rio Grande do Sul, foram várias coisas que aconteceram, né, durante a casa que Sim. Mudou todo o processo, né? Mas o que dava, o necessário pra gente aprender, a gente aprendeu. Eu falo só o fato de você estar lá dentro, né? Tá naquela ambiência, naquela frequência. Eu peguei muito código lá dentro. Muito código. Muita coisa mesmo. Eu acho que você hoje, mesmo depois de todo o tempo que passou, não tem hora ainda que vai ainda virando chaves? Vai. Não, a gente tem que estar em constante evolução. Sempre. E o negócio que é loucura, que é... Meu pai fez esse exercício comigo, filho, se você não tá se reconhecendo, não tá se sendo digno do que você tá vivendo, é só olhar pra trás. Olha os resultados que você já colheu, as coisas que você já fez. Mas não só olha os resultados que você já colheu. Primeiro olha o que você plantou. Olha o tanto que você ralou. Olha o que você negociou. Olha o que você não negociou. Olha o que você deixou de lado pra viver o que Deus tinha pra você. E você, né, na verdade, olhar com outros jovens da sua idade, né? Quantos jovens da sua idade têm coragem de fazer o que você está fazendo, né? E tomar as escolhas, as decisões que você está tomando. Porque você está tendo caminhos diferentes, você está tendo os benefícios, os malefícios também, porque tem horas que bate a dor. Crescer dói. E então, olhar para isso. Para você, o que você diz para essas pessoas, para esses jovens principalmente, e para os pais desses jovens? Como foi para você entender tudo isso e passar por tudo isso? Entender foi fácil. Foi simples, não foi fácil. Porque entender o jogo que eu tinha que jogar é simples. Pra entender é simples. Dedicação e dar o seu all-in. É simples. Mas não é fácil. Então, eu tive que negociar, né? Eu tive que jogar de lado festa de aniversário, passar tempo com os meus amigos, sair pra algum lugar com eles, que era o que eu queria. Eu não tinha, por quê? Porque eu tinha que treinar vídeo, tinha que treinar edição, eu tinha algum serviço pra fazer, eu tinha alguma palestra pra treinar.
Por exemplo, agora, esse sábado que tá entrando, não esse, né, essa semana, na próxima, vai ter um evento. Não evento de palestrante e tudo mais, mas vai ter um evento de diversão e tudo mais. Eu não vou porque eu vou numa palestra. Eu vou palestrar no Sebrae, em Curitiba. Eu vou viajar lá pro Paraná e eu vou fazer uma palestra. Porque é mais importante a mensagem que eu tenho que levar. Eu tô triste? Não. Porque eu amo fazer o que eu faço. Eu desfruto fazendo isso. E pra mim, em cima do palco também é uma diversão. Mas passar por tudo isso foi terrível. Muito desafio veio. Ah, Pietro, mas quem que você é? Você é só um jovem de 15 anos. Crise de ansiedade. Várias. Porque os meus amigos não entendiam o que eu queria viver. O que eu tava vivendo. Eu era excluído. Eu sofria bullying. Eu era julgado. Eu era meio que taxado como louco. Porque eu voltava das imersões, né, de palestrantes e tudo mais, recebi um conhecimento diferente. Eu queria passar isso pra outras pessoas. Oh, você viu o que eu descobri? O cérebro faz isso, isso e isso. Pietro, você é louco? O que você tá falando, velho? Vai pra lá. E como eu queria muito, eu tive que aprender a não falar pra ninguém. E uma coisa que eu aprendi, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado, né? De forma alguma. E é dolorido você entender isso, né? Até você entender isso é difícil. E foi um processo difícil. Foi um processo difícil, onde teve muitas derrotas, muitos erros, mas eu aprendi com isso. No meu livro eu conto esse processo que eu tive. Tá escrito no meu livro como crise de identidade, mas eu não falo que eu tive uma crise de identidade. Coloquei isso pra galera conseguir entender melhor. Mas eu falo que eu tive uma crise de essência. Porque a identidade eu sempre soube. Nunca saiu de mim. Imagem e semelhança de Deus. Mas quem eu era saiu de mim. Eu não me reconhecia mais. Meus pais não sabiam mais o filho que tinha em casa. Eu não queria sair do quarto. Eu não queria fazer mais nada. No livro vocês vão entender. Porque escrever o meu livro foi um processo muito difícil. E como que faz pra adquirir o seu livro? Você pode entrar em contato comigo no meu Instagram. Me mandar uma mensagem lá falando Qual que é o Pietro. seu Instagram? @Pietro com i.cepeda. Pietro.cepeda. Cepeda. Vai estar na descrição. Então, Pietro, eu quero que... E também não só isso, né? Tá em todas as livrarias digitais, seja na Amazon, no site da própria Literary, né? Que é a editora que eu fiz, e algumas livrarias físicas também. Nas livrarias físicas também. Legal, se você quer adquirir o livro do Pietro, leia. Que a minha filha de 11 anos, a Rafa, tá amando, tá lendo. Que Outro demais. dia, eu catei ela na cama, até tirei uma foto e postei nos meus stories. Ela com o livro, ela dormiu lendo o livro. Que legal. E ela é empreendedora nata também, e aí. Voltando ao que eu falei, isso é vender transformação. E ela conhece o Pietro pessoalmente, que ela viu o Pietro aqui algumas vezes no estúdio. E ela sempre troca uma ideia com o Pietro aqui. E quando eu cheguei com o livro em casa, ela já catou o livro na mão. Eu vou ler pra você, mãe. E tá lendo. E daí eu entrei pra tomar banho e na hora que eu saí do banho, ela tava dormindo com o livro na mão. Que demais saber isso. E É Pietro, chamado. fala pra mim, o que é sucesso pra você? Sucesso é consequência. 100%. Meus pais falam isso pra mim. Sobreviver o propósito primeiro. Então, eles falam pra mim, filho, não é palco, não é flash, não é holoforte, não é foto, É sobre manter a humildade. é propósito. Se você não estiver vendo o propósito, acaba com tudo isso. Porque sobe o ego. Então, sucesso é consequência. Mas sucesso pra mim, o sucesso que eu vivo, é transformar a vida das pessoas. Isso que me faz feliz. Porque isso mostra que eu tô concluindo a obra que Deus falou que eu tinha que fazer. Sucesso da missão. Pietro, a gente tá indo pro final aqui. E eu quero que você deixe uma frase, um recado final pra quem tá nos assistindo. Vou mandar 2. Pros jovens e pros pais. Eu sempre faço isso. Primeiro pros pais. Patrocinem seus filhos.
Mas não é patrocinar de dinheiro. É patrocinar com tempo de qualidade, com sabedoria, com conhecimento, com princípios e valores, com mostrar como as coisas funcionam na prática e ter um relacionamento com eles. Muitos problemas emocionais que hoje os jovens têm é por falta de relacionamento. Seja com os pais, seja com amigos, porque eles sentem que ninguém entende eles. Então busca ficar cada vez mais próximo deles, para que se eles tiverem algum problema, você consegue tirar, você, pai, consegue tirar ele de lá. Sempre priorize esses momentos de comunhão com os seus filhos. Olhar para eles, né, Pedro? Olhar para eles com um lado de amor, carinho, sempre. Sempre entender o que ele tá passando. Mas esse patrocínio de tempo de qualidade e tudo mais que eu falei é essencial. Foi esse patrocínio que me fez estar onde eu tô hoje. Foi esse incentivo que meus pais me deram que fez estar onde eu tô hoje. E pros filhos, para de andar na manada. Andar no que todo mundo faz. Vai ter o seu tempo com Deus. Seja sozinho, com a sua família, no seu íntimo, no seu secreto, ou com todo mundo. Cultiva esses momentos especiais com seus pais. Vai buscar conteúdo que te agrega. Não tô falando pra você parar de ver o que você gosta de ver. Mas busca conteúdo diferenciado. Seja sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre conteúdo. E começa a passar o que você aprende para outras pessoas. Transborda na vida das pessoas. Porque aí você vai começar a espalhar a sua mensagem para outras pessoas. E outras pessoas serão transformadas através do que você vai falar. Você, jovem, que tá assistindo a gente aqui, você é uma ogiva nuclear. Você tem muito potencial, você tem muita energia para impactar muita gente. Então não desperdiça todo esse potencial. Usa isso de maneira boa para impactar e transformar a vida de outras pessoas. Essa é a minha mensagem. Pedro, e para aqueles jovens, a gente está no mês do suicídio, né? Que é Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Da prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio. O que você diz para alguém que está passando por algum momento de dor, de angústia, de aflição e está pensando em tirar a vida? Primeiro fala com Deus, se você acredita nele. Fala com ele. Pede para ele tirar esse fardo de você. Porque não é esse o plano que ele tem pra você. Ele não quer que você acabe com a sua vida. Ele tem muito mais coisas pra você. Muito mais. Depois, fala com uma pessoa que você tem confiança. Principalmente seus pais. Fala com eles o que você tá passando. Pra eles tirarem esse fardo de você. Porque mais do que ninguém eles conseguem tirar isso. Agora, se você não consegue falar pros seus pais, fala com um amigo, pra esse amigo te ajudar. Seja com a ajuda dos pais desse seu amigo, ou ele mesmo. Mas não deixe isso preso em você. É a pior coisa que você pode fazer. Fala pra alguém de confiança. Prioriza sempre seus pais e Deus. Sempre. Mas não feche a sua boca. Não feche a sua boca. Porque quando você se superar disso, você consegue tirar outras vidas que estão passando pelo mesmo que você passou. A sua vida pode salvar outra vida. Porque hoje você pode ser a vida que está aí pensando em fazer algo que não deve. E amanhã você vai ser a vida que vai transformar a vida de outra pessoa. Então, se apegue primeiro com Deus e busque ajuda. Abra a janela, olha para fora, olha a luz do dia. Comece a ter hábitos diferentes, principalmente. Exatamente. Vai fazer exercício físico, abre a luz do dia, começa a ler livro, começa a entender o que você tá passando. Lê a Bíblia, começa a entender o que você tá passando. Principalmente dá mais atenção à atividade física, porque outros hormônios começam a ativar e sai essa parte da tristeza de você. Exatamente. Gente, e esse foi mais um Palmas para você. E as palmas primeiro aqui vai para Deus, o Pietro, o nosso entrevistado de hoje, que fez uma entrega maravilhosa, contou aqui pra gente sobre a sua história, Amém. Sobre tudo que ele já passou, um pouquinho, né? Porque tem muito mais. Mas gratidão pela sua presença aqui e obrigado, palmas para você. Muito obrigado. Por toda a sua entrega. E palmas para você que está aqui nos assistindo.
e recebendo e aprendendo comigo, com o Pietro e com todo esse conteúdo que nós estamos entregando para você. Que Deus abençoe a sua vida e que fique aí que logo mais tem mais episódio. Deus abençoe. Beijão. Beijo, gente.